Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. E para quem não me conhece, sou o Zé Basso, sou dentista, cirurgião bucomaxilofacial, que é um dentista que trabalha com cirurgia. Eu sou especialista em cirurgia ortognática, atendo pacientes com fissura, também com malformações, e trago aqui sempre um convidado que eu acho que vai agregar para o nosso público aqui, para os nossos ouvintes, né, assinantes do canal. Então, hoje, nada mais, nada menos que uma super ortodontista, né, professora Ana Conte. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. Eu sei que trabalha e vem, né, é difícil de conseguir, mas muito obrigado mesmo. Acho que todo mundo vai gostar da sua conversa, do que você vai somar aqui para a gente. Esse podcast, Ana, tem o apoio da Tal Chá, então você vai tomar um chá com a gente aqui durante, você já escolheu, já te mostrei antes, né, mas hoje escolhi um chá verde pra gente. Tem um pouquinho de cafeína, mas não vai tirar seu sono não, tá bom? Também da Goela Padaria, não sei se você já foi lá alguma vez, tomar um café, comer. E também da Dental Brasil, que quem é dentista já foi na Dental Brasil algum dia comprar alguma coisa, né? Sem dúvida. Então, hoje eles têm um apoio aqui do nosso podcast, eles ajudam a gente ajuda a divulgar eles também, porque eu sempre comprei lá, sempre comprei chá na Tal Chá, e sempre que eu vou escolher para fazer uma reunião, tomar um café, eu gosto de ir na Padaria Goela. Não compro pão lá, não costumo comprar pão, mas gosto de já tomar um café e para comer os doces e os salgados que tem lá. Então, seja muito bem-vinda, tá bom? Obrigada, viu, Zé, pelo convite, né? É um prazer poder estar aqui, batendo esse papinho bem informal, né? Sobre como a gente pode melhorar a vida dos nossos pacientes, né? Tanto pensando na ortodontia, na cirurgia ortognática e também na área de disfunção temporomandibular, né? E dores orofaciais. E a gente acaba que não tem noção, às vezes, do que muda um paciente, do que a gente pode mudar um paciente, né? E eu acho que o paciente também hoje tem que entender, eu bato muito daí, toda família tem que ter um ortodontista de confiança, Sim. sabe, para acompanhar. Às vezes, não vai nem fazer muito tratamento, assim, mas tem que ter um ortodontista para estar acompanhando. Desde quando começar a trocar os dentes, eu indico sempre, né? A gente bate nisso no Júlio Laranja, Sim. né? Mas eu acho que o ano inteiro a gente tem que estar preocupado com isso. E toda família tem que ter um ortodontista para poder chamar de seu ali, poder conversar, pedir uma radiografia. Porque o ortodontista é quem sabe tudo do paciente, né, Ana? Eu acho que isso que você falou justamente é bom, porque Bauru é um centro de excelência em formação da odontologia. Então, é muito fácil a gente ter aqui bons profissionais e, se não tiver na família, vai ter alguém próximo, né, no ciclo de amizades, para que faça o acompanhamento dessas crianças, realmente para poder intervir quando precisar. Né? Isso que é importante da campanha do Júlio Laranja, é chamar atenção, porque quando há necessidade de fazer a intervenção, se não fizer, né, e realmente fizer o diagnóstico tardio, a gente sabe do quão complexo seria esse tratamento. E então, aqui é muito forte isso, né? A gente tem essa... Sim. E até para quem não tem condição, tem muito curso ótimo aqui. Tem muitos cursos, né, que o paciente pode tratar com valor reduzido, né? Sim, na faculdade tem, em todos os lugares, tem vários centros de excelência aqui, então eu acho que... Dá para escolher, né? Exatamente. E a população, ela até já é também mais bem informada em relação a isso. Tem tantas campanhas para triar paciente e acaba que essa informação, eu acho que em Bauru, ela chega na população. É muito melhor que outros lugares, né? Lugares. Eu falo que a gente está na meca da odontologia. Né? Bauru é a gente meca é mal acostumado um pouco aqui, né? Então, você tem ótimos profissionais para trabalhar, mas que não é a realidade do Brasil. Né? Quando os alunos que vêm fazer especialização aqui, quando você conversa com eles, você tem que criar uma rede de profissionais bons para você fazer essa indicação também. Eles falam, mas eu não tenho para quem indicar. Muitas vezes tem áreas que eles não têm realmente para quem indicar, que fica mais difícil. Nós não, a gente tem aqui uma excelência de formação para isso. Eu quando comecei a trabalhar, eu passei por isso no sentido de... Todo mundo também tem alguém que indica para fazer cirurgia, né? Desde um dente do siso, um terceiro molar, um tracionamento, que é o mais comum para o ortodontista, até chegar em cirurgia ortognática, vamos falar assim, que seria a cirurgia maior que o ortodontista indica para o paciente realizar com o bucomaxilo. Que a gente trabalha, que seria um produto do trabalho em conjunto do orto e do cirurgião. E é difícil no começo alguém indicar, então é de um por um, até alguém, por exemplo, me indicar uma cirurgia ortognática. Eu estava lembrando ontem na cirurgia, acho que foi uns quase 10 anos depois de formado, que alguém falou assim, encaminha para o Zé para ir tratar um paciente particular. Demora para alguém ter confiança. E na hora também tem é um pouco mais rápido isso, mas também demora, né? E você poder ser uma referência no lugar, né? É que eu acho que a ortodontia tem bem mais profissionais também do que cirurgião, né?
E quando a pessoa já tem como é a cirurgia, eu já acho que é um passo mais difícil de você indicar para uma pessoa que você nunca encaminhou ninguém. Eu acho que é mais difícil, porque é um procedimento você não viu um muito resultado, invasivo, né? com risco, né? Eu acho que Não, com realmente, certeza, né? é isso, é. A ortodontia não. Aí, eu conheci uma pessoa, vou indicar, deu cartão. Eu acho que é mais fácil. A cirurgia, É eu já mais acho que você difícil, tem que realmente confiar, saber, ter uma procedência, né? Da onde veio, De do onde que vai veio os fazer. resultados. E eu quase virei no caminho, né? Quando eu tava no segundo ano de residência, o doutor Reinaldo falou, ó, quer fazer ortognática? Quer aprender? Vai ter que fazer horta. Não tem outro caminho. E eu fiz preventiva 1 e 2. E nessa época, eu via todo mundo que já fazia horta naquela época, já trabalhando, já ganhando dinheiro. Eu não conseguia fazer nada, era mais difícil. Eu falei... E eu gostei muito da horta. Tanto que até Aham. hoje eu gosto de ir em congresso de horta, eu gosto de ter uma amizade com várias pessoas. E também porque a gente trabalha junto, né? Mas eu quase, se eu tivesse condição na época de ter feito especialização, talvez teria mudado. Para É, ortodontia. porque era muito mágico ver o Omar dando aula, o Dino, assim, na especialização. Às Uhum. vezes a gente tinha É contato uma ali. inspiração. É, você fala, eu quero ser assim. Mas eu também tinha isso com o Dr. Reinaldo na cirurgia, né? Então, Uhum. eu acabei escolhendo e, no fim, deu certo, né? Mas na hora, quando a gente é mais novo, você fala, será que é isso mesmo? Será que vai? Será que não vai acontecer, né? Mas você sabe que eu acho que o caminho de todo mundo é um pouco de vocação e um pouco de, De de, de sorte também. sorte, É. não é? Eu não ia fazer orto, eu ia fazer pério. Quando eu me formei, acho que você, a época que você se formou, você é meio mais novo que eu, você já podia entrar na especialização direto. É. Nós não. Na minha época, eu formei em 92, você tinha que ter 2 anos de CRO para escolher uma Para especialização. ser inscrito, né? E eu ia fazer pério, só que nesses 2 anos eu casei e fui morar nos Estados Unidos. E lá, o professor da área do Conte de Disfunção, ele deixou ficar informalmente ali, assistindo às aulas, e ele falou: eu sou muito amigo do chefe da ortodontia. Você quer ir lá estagiar? Eu falei: eu quero, né? Porque Porque estava meio por conta lá, de estava por companhia, conta, né? eu não queria ficar sem fazer nada. E ele falou que ele tinha essa amizade, por isso ele conseguiu para fazer o estágio lá, só de observação, não podia nem tocar no É, paciente. lá fora é mais difícil isso, né? Eu assisti às aulas, os seminários, as discussões de caso clínico, que eles se reuniam, inclusive com o pessoal da ortognática. Toda segunda-feira de manhã tinha uma discussão de caso e eu ficava na clínica observando. E aí eu me apaixonei pela ortodontia. Quando eu voltei para o Brasil... Já não era pério. Não, aí eu fui fazer preventiva também. Comecei lá no É. centrinho também, com o professor Omar, né? Mas é o que eu falo, se eu fosse realmente, se eu tivesse ficado aqui, talvez eu tivesse feito pério. Tinha Mas sido outra os história. caminhos me levaram para a ortodontia e é por isso que eu acho. É um pouco de vocação, É. mas é um pouco de... Tava no lugar certo também, né? Na Isso, hora na certa. hora certa e acabei me Não, apaixonando. na minha graduação eu fui muito perdido, assim. Eu falo para os alunos hoje que eu falo, não tenha medo de tentar qualquer área, porque você não sabe. Eu entrei na graduação, daí tinha aula com o Cadu, o marido da Cleide. Aham. Ele me ajudou a fazer a primeira iniciação científica. Então, eu fiz em pediatria, não tinha nada a ver. Mas era um jeito de eu fazer a iniciação que eu Sim. queria aprender. E numa época que eu fazia artigo, era muito difícil, né? Pedir artigo, demorava para vir, fazer as papeletas. Eu não tinha nem computador na época da residência, porque não usava muito, né? Uhum. E a gente ia na casa de alguém fazer o PowerPoint ali para dar era o data show, né, de dar aula e era só. Então não tinha muito o uso ter um notebook em casa, ou um computador. Notebook então era uma coisa de rico mesmo para ter um computador de carregar, né? E daí, então eu fiz iniciação científica em odontopediatria, graças ao Cadu que me ajudou. Depois fiz dentística, porque era o que deram estágio, né? Também foi no Centrinho, na época do Laerte. Daí que eu conheci o pessoal de lá, mas a cirurgia não podia ir, né? Não tinha O acesso o não era tão acesso, não fácil, tinha. né? E depois foi pério até o último ano. Daí no último ano que eu fiz estágio no Centrinho e na cirurgia da USP, quando eu estudava, que daí eu vi que a cirurgia era uma coisa que eu nem imaginava que podia ter. Uhum. Que podia fazer ortognática, que existia paciente com fissura para tratar, que Bauru fazia tudo isso. Daí o Centrinho acho que fez eu querer continuar sendo dentista, sabe? Uhum. De estar ali. Isso mudou completamente minha vida, estar ali dentro, assim. Eu adoro cuidar dos pacientes ali. Acho que você fala, eu descobri. Daí eu tinha vontade de estudar, tinha vontade de ler, tinha vontade de fazer qualquer coisa e estar ali todo dia não cansava. Daí era uma coisa que saía fácil. E até hoje é assim. E você vê que o caminho é longo, né? Eu É. vejo hoje em dia os alunos, especialização, por exemplo, eles são muito ansiosos. Né? Os alunos da especialização lá, eles assim, mas eu não estou ganhando dinheiro ainda. Estão no primeiro ano de curso de especialização, eles já estão achando que tem que estar lá na frente. Eu falei, gente, tudo tem seu tempo, é um caminho longo. Para a gente chegar até aqui, né? Eu falo, não tenha pressa, as coisas vão acontecer, tem que esperar.
Eu, por exemplo, nunca pensei em dar aula. Nunca pensei em ir para a área acadêmica. Eu ia fazer especialização. E trabalhar aí no consultório. Trabalhar no consultório. Só que durante o meu... quando eu estava ainda na Preventiva 2, abriu a Universidade Paulista, a Unip, aqui em Bauru. E daí eu fui convidada para dar aula, mas eu tinha que fazer mestrado. Me chamaram para dar aula. Não podia simplesmente só ir lá, né? Não, tinha que fazer o mestrado. Aí eu falei, bom, então vou fazer o mestrado. E eu fui para ver como que era. Na verdade, eu nem sabia direito se eu ia gostar. E eu me apaixonei pela docência. Então, tudo, né? Eu não ia fazer horta, depois eu fiz. Não ia dar aula. Não ia dar aula, depois fez mestrado. E aí fui, mestrado, doutorado. E no fim, nunca mais parei de dar aula. Faz 25 anos que eu estou na docência. E aí também depois fui para pós-graduação, porque até então eu dava aula na graduação. A pós-graduação que era formação, é outro engajamento, né? Pós-graduação, você orientar, é muito mais burocrático, exige uma produção mínima, a cobrança é muito maior. E quando eu entrei na pós-graduação, faz 15, 16 anos, também já... será que eu vou fazer? Porque eu já tinha um consultório, né? É um envolvimento muito forte, toma muito tempo. E eu acabei entrando e também hoje não consigo imaginar minha vida sem a pesquisa. Sem os alunos. Sem os alunos. Então a coisa foi acontecendo. Por isso que eu falo, os alunos eles são muito ansiosos, eles acham que vão se formar e amanhã eles entram no curso de especialização, já vão estar no consultório, vão estar já como se tivesse 15 anos de formado. A coisa demora. Né? Tem que ir construindo. E tem algumas áreas, como a nossa, que a formação ela é praticamente fora da graduação. O que a gente tem de ortodontia numa graduação? Muito pouco. É, muito pouco. Um ano e pouco de ortodontia preventiva. E é bem superficial, vamos falar assim, né? Exatamente. Atendimento de crianças, a dentadura mista, com alguns aparelhos, né? Muito pouco. Então, a nossa formação, ela depois tem mais 2, 3 anos de especialização, e aí que você vai começar, né? A pôr a mão. A pôr a mão, realmente, e aí demora um tempo para você se consolidar, como você mesmo falou, no mercado. De ter quem te indica, então, né? É muita dedicação, né? Antes de você atingir, não é tão simples. E ainda mais se a gente for para essa área de querer fazer um mestrado. Não, a ortodontia é muito rico, assim, de aprendizado, né? Porque tem que aprender muitas coisas, né? E o paciente, ele não tem muita noção disso, né? Eu acho que é só o aparelho, agregado, né? Quando a gente oferece um tratamento para o paciente, esse valor, ele é um valor que está agregado anos. Porque não é simplesmente o custo do aparelho, né? Não. Ou da hora clínica ali somente, né? Exatamente. Você saber fazer o diagnóstico, a sua experiência, o treinamento, né? De indicar o melhor tratamento, de acompanhar, de pensar em prognóstico, né? Eu acho que essa formação nossa de anos, além da graduação, né? Tudo isso Porque conta. a ortodontia tem isso, né? Porque depende... Você tem que ter habilidade e tem que ter uma cabeça boa para pensar no que vai acontecer naquele momento, de prever o melhor para o paciente, né? Porque eu vejo que às vezes um orto, quando ele acerta com as mães, ele fala assim, nossa, tudo que ele falou aconteceu. Tudo que o orto me disse, parece que ele sabia como que eu ia crescer, porque já tem uma previsão disso, né? Já sabe os padrões, como vai crescer, trocar o dente, a época que tem que voltar. E eu até escutei o Dino falar um negócio esses dias que para a horta e para a cirurgia também é o mais difícil dos pais escutarem. É quando você olha e fala assim, ó, só vou acompanhar por enquanto. Não é hora de extrair o dente, não é hora de pôr o aparelho. Que o paciente ele já quer chegar, não, já tem que pôr, tem que tratar. E às vezes ele fala, não, mas por que não começa já quero ganhar tempo. E às vezes não é a hora, né? Principalmente quando o filho tá na escola, ou o coleguinha já tá com o aparelho. Eu passei isso em casa com as crianças mas os alunos falam, professora, mas se eu não pego esse caso, eu perco o paciente. Eu falei, você não perde. Se eu não começo, né? Falei, você não vai perder, porque quando você explica com segurança para o paciente que o melhor momento não é agora, passando segurança, informação, embasando a sua opção de esperar, eu acho que você não vai perder o paciente fica com você. Agora, você tem que embasar, né? Se, não está na hora de tratar. Por quê? Né? Por causa disso, né? Então, tem que mostrar. Eu acho que a gente tem uma ferramenta, eu acho que a gente tem que usar muito no consultório. A gente abrir um computador, mostrar, falar um pouco de nem que seja em livro, né? Isso. Se você não tem o caso igual, mas acha num livro, né? Mostrar, um artigo. Se embasar em teoria também, em casuística, né? Em porcentagem de sucesso, de insucesso. Tudo isso tem que ser... E aí, lógico, a decisão é em conjunto. Mas eu acho que você tem que ter segurança no que você fala. Porque se você tiver segurança, o paciente ele vai entender. Ele percebe também. Percebe. Né?
Então, eu brinco assim, se você não encantar quem segura a bolsa, né? Porque às vezes é isso também, né, no consultório, né? A gente tem que, normalmente, quando vem pai e mãe, é difícil o pai e a mãe estar entretido e tá, às vezes os dois vêm juntos, mas você vê quem que tá querendo saber ou não, nunca é os dois, nunca é difícil ser os dois, o pai e a mãe. Normalmente, às vezes o pai às vezes acaba sendo um pouco mais prático. Não é isso? Quanto que é? Posso pagar em 3 vezes e faz. Às vezes a mãe quer saber o porquê, o que que faz se não tirar, como que vai ser o pós-operatório, já tem uma venda mais explicativa, assim, do que... E eu acho que a gente tem que mostrar mesmo, lógico, numa linguagem que eles vão conseguir entender, mas explicar por quê, né? Mostrar uma radiografia, uma tele, mostrar a movimentação que vai ser feita. Acho que tem que, de uma maneira que eles entendam, que eles façam parte dessa decisão aí de como Isso eu tratar. vejo que para ortognática, a simulação 3D ajudou a paciente a entender, e eu tenho visto que na orto, a venda com os alinhadores, assim, daquela projeção, da movimentação, aquilo para os pais, quando eles veem aquilo, Do aplicativo do também, aplicativo, né? isso é muito legal, Do alinhador. É verdade. Sim. Nossa, uma delícia esse chá. né? Muito bom. E é cheiroso até. É jasmim. Por Muito isso que eu bom. perguntei se você gostava desse, porque amo ou odeio, porque é meio um gosto de flor. Muito bom, viu? Adorei. Chá é o vinho de toda hora. É, né? Muito. Eu tomo bastante chá, eu gosto bastante de chá, mas esse eu nunca tinha tomado. Esse de jasmim é muito gostoso. Porque o chá a gente pode tomar a qualquer hora, né? Às vezes eu perguntei se podia ser com cafeína, porque às vezes tem gente que não gosta de tomar à noite, né? Mas não chega a tirar o sono, não acho que é uma coisa Não, que igual atrapalha, não. café, não. Não, não Né? é. Tem bem menos. Então Sim. acaba sendo uma coisa que dá pra tomar a qualquer hora. É que tem um ritual de parar, fazer, né? Mas Não, mas muito gostosinho, todo viu? mundo que convive Adorei. aqui fica viciado de tomar chá. Porque a gente faz toda hora. Vamos tomar um chá, senta, vamos fazer uma reunião, senta e toma algum chá. Muito bom. E é costume. Eu também não tinha, acostumei a fazer. Na verdade, conhecia tal chá uma época, daí você começa a querer aprender, estudar e experimentar, né? Mas você toma café também? Eu não gosto do café. Ah, você não gosta do Eu café? tomo cafeína em cápsula, Ah, é? pra ficar acordado. Você não gosta do gosto do Não gosto café? muito do gosto, não. O Acho que cheiro, o cheiro você cheiro é gosta, porque bom, o cheiro é sensacional, né? mas eu acho que depois fica um amargo na boca ali que eu não... Às vezes eu tomo, mas não é uma bebida... Se tiver o chá junto, eu prefiro tomar o chá. Eu gosto dos dois. E assim, eu faço café, tomo, mas não é uma coisa que eu paro todo dia e faço para tomar, não. Agora o chá já é mais sagrado de ter no dia a dia. Então, agora voltando ao negócio dos alinhadores, né, que você estava falando É. que é mais Para falar fácil. venda, né? Você vê a movimentação, entender o que vai ser. O único problema que eu vejo, todo mundo acho que está percebendo isso, é que estão vendendo alinhador sem ter o conhecimento, né? O ortodontista que não tem a prática, não tem o conhecimento da ortodontia convencional, tá fácil comprar, né? Seria como comprar o bracket sem saber fazer a mecânica, né? Só que é mais fácil você instalar um alinhador do Ah, que sim, sim. uma boca, né? De Colar, brackets, colar, né? Você põe uns attachments, já vem tudo pronto, né? Tá ali o template, você coloca, é tudo muito auto-intuitivo, Muito prático, né? muito prático. Então, isso eu acho que é um problema que nós vamos enfrentar, que nem os retratamentos dos casos mal sucedidos do pessoal dessa garotada que está querendo entrar no alinhador sem fazer a ortodontia, né? Então, eu acho que daqui a um pouco nós vamos começar. Porque eu já escutei falar, não tenho certeza, que tem empresas que estão deixando credenciar quem não é especialista, por exemplo. Isso é verdade. Se já existe isso, né? Existe. Aí, o que eles fazem? Eles têm alguns profissionais que meio que assumem o caso. Então, por exemplo, eles pagam um profissional para dar esse suporte. Só que ele nunca viu o paciente. Só viu o exame. Só viu o exame. E fez ali o planejamento virtual, ajudou, às vezes tirou uma dúvida. Mas ele não viu. Ele Periodonto, assina, né? Não viu? Não. Ele assina como se ele fosse o responsável. Como essas clínicas que entendi, antigamente tinha POP, né? Que Sei. tinha um ortodontista, mas tinha 10 pessoas trabalhando. O cara só assinava como responsável, mas ele muitas vezes Não nem conseguia, participava. Então, isso já acontece. Infelizmente, já acontece. E eu fico preocupada, porque eu vejo um monte de gente falando assim, eu quero fazer ortodontia, mas eu quero trabalhar só com alinhador. Entendi. Hoje eu fui no laboratório de orto, porque eu vou todo dia também no hospital, e daí eu vi um expansor removível, por exemplo. Daí eu falei, como tem gente que ainda faz isso, né? Porque eu fico imaginando, assim, eu vi pela boquinha ali, era dentadura mista, então devia ter ali uns 10, no máximo 11 anos. E daí eu falo, o dia que esse menino ou menina
aprender a tirar, esse aparelho vai ficar mais fora na boca, porque o expansor força o dente, né? Ele tem uma pressãozinha inicial ali. E o orto vai ficar, vai e volta. E não tem resultado, não tem aquela expansão que a gente espera, que vai ganhar respiração, espaço aéreo para o paciente, que vai corrigir o corredor bucal, porque não consegue no aparelho assim. Não. Porque a expansão lenta, ela não vai ter efeito em vias aéreas, nada. Não vai mudar. Tem indicação, né, certa para... Aí, tá, se você quiser fazer uma expansão com alinhador, se tiver indicação de fazer expansão lenta, até você poderia fazer ou com aparelho removível. Mas é que na maioria das vezes tem comprometimento esquelético, né? Tem. E aí a gente acaba optando 90%. Pelo aparelho fixo, né? Pelo aparelho fixo, pela expansão rápida. Eu não gosto de aparelho removível em criança porque você acaba tratando da mãe, porque você tem que depender da mãe ou do pai ficar olhando se o menino tá com o aparelho, se a criança tá usando, né? Porque uma criança às vezes não tem a maturidade de saber, eu tenho que ficar o dia inteiro, igual o dentista falou, eu tirei para comer, esqueci, vai pôr para dormir. Eu acho assim, talvez eu não tenha esse poder de convencimento da criança também de usar esses aparelhos. Então, a minha experiência com aparelhos removíveis não é das melhores. Eu opto, na maioria das vezes, pelo fixo. Mas tem gente que trabalha, se tiver indicação, obviamente, tem gente que trabalha bem com aparelho funcional, né? Com vários tipos de aparelhos que são removíveis e conseguem. Eu vejo profissionais que conseguem ter resultado, Mas o que é que eu falo? Eu acho que eu não tenho. Não, eu tiro o chapéu também. Poder de convencimento. Porque eu acho que quando você transfere um negócio para quem pro leigo ter que cuidar, eu acho que você está dividindo o seu trabalho. Então, assim, eu vejo que o Bionato é um aparelho que eu gosto muito. Eu acho que ele tem uma indicação muito boa, né? Para tratamento da classe 2 e tal. Mas eu, assim, falar para você que em muitos casos eu não tive sucesso porque o paciente não usa. Não usa, né? Não depende, né? Porque está super indicado, às vezes tem um padrão de crescimento favorável, né? Um braque com sobremordida, mas às vezes não dá certo. Você vê a que ponto chegamos, né? O paciente antes usava a máscara externa e era uma coisa normal de ver. Às vezes eu já cheguei a ver na escola, né? Ou o extrabucal para distalizar. Hoje em dia, muito difícil. Hoje não tem mais isso praticamente, né? Não, ele vai usar em casa para dormir. E só. Então, é o máximo que a gente usa e consegue resultado assim também. Mas eu já vi paciente com mini placa, fez a cirurgia, é só usar o elástico e também a mãe falar que não consegue usar, que tira. E às vezes vai acabar teve casos que virou cirúrgico, que instalou mini placa na época certa, por exemplo, a mini placa a gente instala sem garantia que vai tirar da cirurgia, por exemplo. Né? Então, eu costumo falar, pode minimizar o movimento, né? Minimizar a discrepância e pode até tirar, porque a gente tem vários casos que tinham deficiências de hipoplasia maxilar e acabou corrigindo com a mini placa. Mas se não usar, não faz nada. Né? Não tem como saber mas será que se eu tivesse usado, agora passou o surto de crescimento, não tem mais, vira cirúrgico. Então, às vezes a gente... Será que eu indiquei errado, né? Será que eu indiquei errado e não usou? Será que eu... Porque às vezes, não, estou usando, não tem diferença. Estou usando. Passa um tempo e fala assim, não está usando. Eu acho que a gente tem que ganhar os pais, né? Porque os filhos, quem vai estar com eles o tempo todo são os pais. E esse estímulo dos pais de fazer com que... Até a cobrança porque o pai está investindo, né? Para a saúde do filho. Mas o pai que está investindo. Eu acho que se você percebe que o pai não vai, né, te ajudar em casa, parceiro, né? Você não vai conseguir. A criança que ela sozinha é super responsável e tem essa consciência, é 1 em 1000, né? A maioria não, a mãe que leva para o consultório, não foi? Então, eu acho difícil se os pais não comprarem a ideia. Se não ajudar em qualquer tratamento ortodôntico e cirúrgico, né? Assim, se não tiver ajuda, é o que eu falei, se o paciente não tem maturidade e os pais não são mais firmes ali de te ajudar em casa, as coisas não andam. E hoje em dia vai muito assim, às vezes a criança, quem leva é a avó, né? Os pais estão trabalhando. Pais trabalham, Aí você vai ter que ter a avó que vai ter que ser... Que transferir isso em casa. Você vai conversar com eles por meio intermédio dela, né? Então, é difícil, não é fácil a gente lidar no consultório e ganhar essa confiança. Só que você vê, o paciente, ele já tem um perfil, ele é difícil mudar, né? Quando você já pega, começa com a máscara com 6, 7 anos, né? Então, vamos pensar no padrão 3. Né? Aí começa com 6, 7 anos. Putz, não deu resultado favorável. Aí você repete, você pode até repetir uma segunda, né? Uma segunda chance ali. Não, aí você vai para mini placa, né? Placa. Só que eu acho assim, já não tem esse perfil.
Dificilmente a gente vai conseguir fazer com que esse paciente coopere, porque ele já não cooperou na primeira vez. Então, são casos Que que não vai ter sucesso mesmo, né? tem que deixar tudo muito preto no branco, né? No começo, fazer os pais meio que, né, entenderem a importância disso, porque senão ou vai para ortognática ou fica assim, né? Ou não vai corrigir não nada. vai corrigir, não tem o que Vai fazer. acabar sendo sobretratado de tanta gente insistir, às vezes. Dá dó, mas não tem o que fazer. A gente não pode fazer nada, a gente está muito limitado, a gente, né, tem que ter a parceria do pai. Se não tiver, a gente... E também a gente tem que ficar numa boa com isso, viu? Porque eu já sofri muito no consultório por causa disso. De não conseguir, né, chegar no que a gente realmente queria. Hoje eu falo, olha, eu faço o que eu posso, passo para os pais, para o paciente, mas... Se o não vem dali... A família... a gente não tem como interceder no núcleo familiar, na dinâmica da família, a gente não tem como... Né? A gente pode indicar, às vezes tem umas famílias que os pais negligenciam um pouco, às vezes também fica trabalhando, acaba não dando atenção. Não valor na hora. Mas não tem, é um pouco, acho que o nosso papel ali, ele tem um limite. De convencimento, né? De convencimento. Mas eu acho que a gente não aprende isso na faculdade, Zé. Não. Isso, eu acho que a gente não aprende nem vender, né? Não, de jeito nenhum. Nem controlar o dinheiro do consultório. A gente não tem essas disciplinas. Mas até hoje não tem, né? Não, até hoje não tem. Até hoje não tem. Não tem. Então, e não, é que é a parte de empreender, né? É. Você tem que ser você é um empresário. Você tem a sua clínica, você é um empresário, né? Você tem que fazer esse negócio ser um negócio proveitoso para você. As pessoas têm que ficar satisfeitas, você tem que conseguir resultado, mas também tem que ter lucro, senão não fica aberto. Senão não fica aberto, exatamente. Então, nós não temos a formação de saber gerenciar o nosso negócio para que ele seja rentável, e nós não também temos na faculdade nada para que a gente possa ter o relacionamento paciente-profissional, para que essa relação seja legal. Nós não temos nenhuma disciplina. Aquilo que você falou mesmo de convencer, de mostrar o que vai acontecer, deles verem uma apresentação do próprio caso, aquilo mesmo eu fui fazer muito depois. Na residência também não tive. E cada um vai achando o seu jeito de mostrar, né? Por exemplo, de vender uma cirurgia ortognática. O paciente tem que ver uma simulação, ele tem que ver foto dele, eu tenho que explicar de um jeito que eu falo que eu não estou vendo defeito, mas que dá para melhorar. Porque tem isso também, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, só tem defeito no meu rosto. Então a pessoa às vezes tem que medir isso do jeito de falar, porque são pessoas que às vezes estão começando a ter um relacionamento comigo. Então, isso até o chá de servir na hora da consulta, porque eu atendo muito à noite. Então, ninguém toma café à noite. Então, essas coisas foram mudando. Eu acho que assim, como você vai receber esse paciente, tem tudo isso, né? Tem. Eu já montei aula sobre isso para especialização. Então, assim, você recebe o paciente pela primeira vez no seu consultório, né? Você tem que olhar nos olhos desse paciente. Você não pode olhar para nenhum outro lugar. A atenção tem que ser voltada para ele. Você não pode estar nesse momento falando com a secretária. Você tem que receber esse paciente lá na porta. Tem que levar, né, ele para a cadeira, né? Você que busca, você que traz, até assim, vestimenta, ambiente do consultório, tudo isso dá para ser, acho que dá para passar isso aí para graduação, porque o cara se forma, se ele for para um consultório, ele não sabe nada disso. Como que a postura dele... Não, por exemplo, essa sala que a gente está aqui, para quem não conhece, é a minha sala de consulta, né? Mas já há muito tempo eu atendi do lado da cadeira do dentista ali. E eu acho que o paciente que não gosta, ele ficar vendo a cadeira, eu acho que dá medo no paciente. Tem isso também. Lógico, eu acho que o primeiro contato dele com você é aqui. Né? Depois que você vai examinar. Depois que eu falo, vou examinar, se chegar num acordo de poder ver também, né? Tem gente que não tem nem esse espaço aqui. Nem que seja dentro do consultório, mas tem que ter um espacinho com uma bancada. Para você sentar, que é o que você falou, do olho no olho. Olho no olho, depois que você vai para o exame. Então, tem muita gente que não tem, né? Você vai em vários consultórios que você entra, vai direto. E aí, quando ele vai pagar, ele paga lá na sala, na recepção. Com a secretária. Mas não existe esse momento aqui. Então, eu acho muito ruim. Uma coisa engraçada, né? Eu sei que no curso a gente não consegue ter isso, né? Mas eu falo, quando a pessoa for pro consultório, é que aqui também foi meu, acho que quarto consultório. Mas eu fui ter aqui, mas demorou, mas eu sabia o que eu queria. Porque para oferecer cirurgia, para mostrar, você não dá para fazer isso na cadeira, o paciente sentado. Sim, tem que ser. Ou muito pior, deitado às vezes, né? E o paciente ele tem que estar confortável, ele tem que sentir segurança, que ele vai sentir aqui no olho, né?
Ele fica muito ruim nessa posição que ele está deitado e você está aqui. E muitos também não gostam da cadeira do dentista porque... Não, muitos já entram e falam, ixi, não, gosto, não queria estar aqui. Não é Já começa assim, é. E... Você imagina que eu extraio o dente todo dia. Você acha que todo dia alguém que vem aqui quer estar aqui? Então... Todo os mundo... procedimentos odontológicos, de uma maneira geral, são desconfortáveis, né? A gente que é dentista, você senta numa cadeira, você não fica confortável. A verdade é essa. E uma coisa engraçada, que até parece uma bobagem. Esses dias mesmo, uma amiga minha estava participando de um... Não era um podcast. Acho que é tipo um podcast, assim. E ela falou de uma pesquisa que a gente fez na USC, na Universidade Sagrado Coração, sobre preferência de jaleco, né? E dos pacientes? Dos profissionais. Entendeu? A escolha dos pacientes, tá, em relação à vestimenta do profissional. Tá. Quem orientou foi a Renatinha Almeida, uma aluna nossa lá da pós-graduação. E a menina, ela separou em 3 tipos de... Bom, primeiro ela pegou se era homem ou mulher, o dentista mulher ou homem, e a idade. Então, quem ganhou foi a mulher mais jovem, não a mais velha, tipo assim, 30 anos. Nem os 20, que acabou de formar, e nem o mais velho, que seria o mais experiente, né? Mas às vezes mais desatualizado. Então, assim, a meia-idade e a mulher no cuidado parece que foi o que recebeu maiores notas, né? Será que é porque a concorrência é maior nessa idade? Não, eu acho que porque a pessoa pra mulher, eu falo... sente que a mulher vai cuidar mais. Passa um ar de... Isso, de cuidado. Tá. E a vestimenta tinha 3 opções. Roupa formal, tipo blazer, jaleco branco e jaleco colorido, com uns desenhinhos, tal, um negócio mais... porque hoje o jaleco ele é sobre medida, né? Hoje é bem diferente, né? E olha, essa pesquisa foi publicada no American Journal. Faz pouco tempo, é coisa de 3, 4 anos atrás. E quem ganhou foi o jaleco branco. E aí as pessoas tinham que preencher... Que é o que menos se vê, né? Por que eles escolheram? E a maioria das respostas era assim, passa um ar de limpeza, né? Porque higiene, que se espera no ambiente que cuida da saúde. Então, aí você fala assim, poxa vida, né? Então, tem sentido, porque era branco por isso no começo, né? Exatamente. Então, assim, você não está errando, você não está sendo old fashion, né? Que estou usando jaleco branco, hoje está todo mundo usando jaleco cinza, sei lá, azul marinho. Mas a preferência dos pacientes ainda é o jaleco branco, entendeu? Então, assim, todo esse cuidado de barba, não ter barba, né? Porque não fica... Ou se tem bem feita, né? Isso, ou mulher usar a unha muito comprida, todas essas coisas, não passa, não é legal isso para o profissional da saúde da nossa área. Para o paciente ser atendido, né? Isso, então, assim, são cuidados, que eu falo, o cirurgião dentista, ele tem que ter uma formação de como atender o paciente, como receber o paciente, como se apresentar, postura, do que falar. Como se vender, porque esse é o jeito que você vai se vender, né, para o paciente na primeira vez. Então, eu acho que tudo isso é importante. O jeito que você vai falar, que nem você falou, o jeito que você vai abordar o assunto, segurança, postura, né? Você não pode já chegar querendo ser engraçadinho. Eu falei brincando do chá, porque era muito isso. Vinha alguém depois das 6, né? Que eu saía do hospital e vinha pro consultório. Daí, quer tomar um café? Não. Daí, não tinha o que oferecer. O paciente ficava sem tomar nada. Porque quem toma café à noite é muito pouca gente, né? Sim, é verdade. E daí que veio a ideia do chá, de servir pro paciente. Porque o chá tem um cheiro, tem uma história de cada tipo. Daí, acaba criando até um vínculo no primeiro contato com o paciente. Com a mãe, com os pais ali. Porque... mesmo quem nunca tomou, eu consigo chegar em algum que ele vai gostar do cheiro ali. Você vai ter... vai curtir o cheiro, vai chamar a atenção. E a explicação talvez faça ele querer experimentar, que é como se vende as coisas, né? Eu acho que falta muito isso para a formação. Quando a pessoa aprende, ela aprende sozinha, né? Foi sozinho. Então, como você falou, estou no 4º consultório. Você foi indo até que você chegou no ambiente que você... entendeu que ele é a melhor maneira de você receber o seu paciente, mas demorou para você chegar nisso. Demorou. Não é? Então, falta isso, acho que falta realmente essa... Que não seja na graduação, porque hoje em dia todo mundo vai fazer uma especialização. Não, acho que não tem como não fazer. Hoje não tem nem dentística, né? Dentística no passado tinha uma formação prática muito boa que você conseguia, às vezes, no consultório se virar. Como um clínico geral ali no começo, né? E hoje, o que eu vejo também é que diminuiu muito a carga horária prática, porque os alunos, assim,
eles fazem aqui na FOB, então assim, os alunos fazem muita iniciação científica, todo mundo tem bolsa, todo mundo faz pesquisa. E assim, eu acho que o que no passado era mais a parte clínica, hoje está para esse lado. hoje está indo muito para o lado da pesquisa, né? E eu acho que falta um pouco até. A gente fez muito mais. Você pegar um aluno hoje, pergunta quantos canais você fez, né? Quantos dentes Na você graduação. na graduação. Quantos, vamos pensar, terceiro molar. A gente extrai terceiro molar, eu extraí terceiro molar. Tudo bem que o professor ajuda, mas a gente chegou a montar, a planejar uma cirurgia e realizar, né? Na integrada, 3. Eu fiz no meu box 3 cirurgias de retalho. Então, assim, eu acho que a gente fez... O que me desanimou da pele foi isso, sabia? Não ter operado na graduação, porque era só raspagem, sondagem e ficava nisso toda vez. E a gente chegou a fazer. Eu fiz tratamento de canal de molar. Nós fizemos, entendeu? Então, assim, eu lembro, na prótese, a gente fez... Reabilitação de vários elementos, preparo. Não tinha implante na época, né? Mas a gente fez, não era elemento isolado. A gente chegou a fazer planejamentos mesmo de reabilitação parcial ali, mas a gente fazia. Hoje eu já não acho que faz tudo isso, entendeu? Pelo que eu vejo ali dos alunos. Então, realmente, hoje, sem dúvida, você tem que fazer uma especialização. Escolhe uma área e vai fazer. Eu vi uma coisa engraçada, assim, não sei se é engraçado, se é uma tendência, né? Porque a cirurgia acaba sendo um caminho longo para quem escolhe, né? E não vou falar que a harmonização não seja, porque também tem que ter experiência para realizar, né? Virou uma nova especialidade da odontologia também, né? Mas eu vi que eu dei aula no COB no COB passado e nesse foi com harmonização a aula. O outro foi só ortognática, então eu falei um pouco da história e da evolução até chegar nas coisas que a gente faz hoje, do jeito que faz hoje. E esse ano eu mostrei os casos, era mais um negócio de antes e depois, e casos que a gente fez a harmonização e casos que poderiam ter feito para melhorar. E a Mônica, uma colega, deu aula junto. Tinha muito mais gente. Mas é que esse tópico, esse Tinha assunto... muito mais gente junto a ortognática com a harmonização orofacial. Então, agora uma dúvida que eu tenho. Os seus pacientes que você opera, ortognática, qual que é mais ou menos a sua porcentagem que faz a harmonização também? Depois? Então, dos pacientes com fissura, acaba que hoje eu tenho mulher, eu tenho falado para fazer preenchimento de lábio, quase sempre para melhorar. Os outros quase não tem muitos. Sem fissura a gente já consegue um resultado melhor, mas também vai do preparo e tudo. Mas antes eu tinha mais receio de tentar oferecer no final, porque o paciente já fez ortognática, ortodontia, mas hoje eu ofereço clareamento. Às vezes quer fazer uma estética num lateral, num canino que ficou diferente ali no sorriso. Hoje eu tenho menos pudor de falar, vai conversar, tenta fazer um DSD, né, para ver se melhora o sorriso, um planejamento ali para o paciente ver, porque às vezes é uma cereja do bolo ali que melhora. E a harmonização é a mesma coisa. Então tem bastante. Hoje Acaba tendo. Eu acho que a harmonização não tira o paciente da ortognática, né? Sim. Porque quem tem problema esquelético é esquelético e não tem. A harmonização não vai conseguir corrigir isso. Agora, melhorar um pouquinho. Até semana retrasada, um menino que fez com fissura, fez ortognática, ele veio para cá para fazer a harmonização. Que ele queria levantar um pouco o nariz, melhorar, porque às vezes o movimento é tão grande e mesmo assim o lábio é tão estreito, o tecido acaba faltando. Eu acompanhei a pesquisa do Daniel, né? Do que foi orientada a Dani, e eu orientei, né? E eu vi os resultados dele, porque ele fez, né? E realmente harmonização. É uma coisa sutil, mas que deu diferença nos pacientes todos fissurados. Mas eu acho que não é todo paciente que tem indicação. Que vê isso. Sim, não, que vê. Sim, mas aí... Que tem essa exigência ali de melhorar um pouquinho, sabe? Se ele não topar, mas eu acho que é interessante isso, porque é uma coisa sutil que faz... Eu falo que nem o sorriso, eu que faço a orto, né? A gente vê a inclinação do dente, incidência de luz, um monte de coisa que às vezes as outras pessoas não veem, né? Eu falo, remover a cutícula do dente, que é fazer uma cirurgia de exposição de couro pequena. No final de tudo ali, né? No final de tudo. Às vezes, dá uma amplitude no sorriso que ela não é nem proporcional à quantidade de gengiva que você remove. Mas o resultado é muito grande. A minha filha, quando a gente removeu o aparelho, ela tinha acho que 15 anos. E ela, não, mas eu quero até um dente grande, eu tenho um dente grande. Não, mas eu queria ter um dente um pouco maior. Eu fui relutante de fazer a cirurgia. De deixar logo. De deixar ela fazer. Por isso ela fez. Ela falou, mãe... Era isso. Era isso. Mudou tudo. Olha, assim, é uma coisa muito pequena, mas que dá um resultado muito grande. Se o paciente, né, tem
que se enxerga, que tem essa... Porque tem paciente realmente que não liga. Tem paciente que termina, o dente tá escurecido, nem vai fazer... faz o clareamento no final, não precisa. Não precisa. Mas a tendência é que tem mudado isso. Tem mudado, as pessoas estão mais exigentes, eu acho, com certeza. Eu acho que tem até sobre tratamento, coisa que às vezes nem tem indicação. Tem os dois lados também, tem. Mas eu acho que isso tem mudado. Então, eu acho que a gente no consultório, se não faz, a gente tem que ter para quem indicar, a gente tem que oferecer. Porque eu acho que às vezes o paciente não sabe, né? Você fala, então, olha, seu dente, se fizesse isso, né? Que nem você falou, vamos fazer uma simulação para ver como vai ficar seu sorriso. Eu acho que a ortodontia alinhar só, muitas vezes, não vai resolver, porque às vezes é desproporção, né, de dente. Quando a gente consegue prever essas coisas antes, é até mais fácil para o paciente aceitar também. Foi falado desde o começo. Foi falado desde o começo, ó, seu lateral do lado direito é menor, o dente do lado é menor, ou ele tem um formato redondo e o do outro lado é quadradinho, tem que ficar igual no final. Então, quando for tirar, já tem que marcar com a dentística para poder fazer isso. Então, já tira o aparelho, faz o clareamento, deixa a contenção assim, depois faz uma nova clear, se for o caso, não tem problema. Mas não pode perder espaço também, né? Então, já deixa isso meio programado para quando for tirar o aparelho. Então, já sabe que vai ser assim no dia da remoção. Você sabe que eu já tive vários casos que quando no início tem um pouco de apinhamento, os dentes estão desalinhados, e você já vê que tem uma discrepância de tamanho de dente, o paciente, muitas vezes ele fala, não, vou ficar assim mesmo. Quando está chegando no final do tratamento, que os dentes estão alinhados, alguns pacientes assim, sabe quando você me falou que dava para fazer um aumento? Será que ainda dá? Será que ainda dá? Então, eu percebo que às vezes ele consegue enxergar isso melhor quando os dentes estão mais chega mais perto do final, né? E aí eles topam fazer assim, porque vê que dá para... Eu falei das simulações, de qualquer área que está usando isso, para o paciente é benéfico. Porque a gente antes mostrava o planejamento de ortognática, um traçado na teleradiografia. Eu falo, o paciente concordava porque confiava. Não conseguia ver o movimento do lábio. Hoje ele vê tudo mexendo, o que vai acontecer. Dá uma previsão melhor. Né? Então, eu acho que quantas vezes a gente já vendeu na consulta, pega o modelo, era assim, vai encaixar assim, daí o paciente olha aqui e fala, tá bom, né? Mas não consegue ver o rosto, prever. A gente tinha a experiência de passar, de saber que vai melhorar. Porque no fim eu falo assim, o paciente falava ok porque confiava, não porque ele entendeu ali. Se é uma área que se beneficiou com essas simulações, é a ortognática, muito, né? Muito. Porque é onde tem maior impacto na face, né? Sem dúvida. E uma coisa também que eu tenho dúvida é assim, o paciente... Já aconteceu com você do paciente não gostar do resultado? Graças a Deus, não. Porque eu tive um paciente que fez a cirurgia, era um padrão 3, né? E ele, inclusive, ele é dentista, ele é colega. Na época, ele estava na graduação. E ele ficou com depressão depois. Porque a mudança? Mudou bastante. Embora ele tenha mudado para melhor... Ele não se via assim. Ele não se via assim. Se via melhor. Não vi mais depois, sabe? Perdi o contato e tal. Mas foi o único paciente que eu, né, tratei e tive esse contato que no final... Mas é difícil, assim. Tem que ver várias coisas na hora antes de indicar. E tem que ter muita conversa. Muita conversa. Da primeira conversa, uma conversa no meio. Quando vai marcar é a mais importante, de tirar todas as dúvidas. Daí, na véspera da cirurgia, falar de novo. Tem um protocolo que eu sigo, assim, para chegar no final. E, por exemplo, você vem sozinha, mas é casada. Eu falo, ó, no próximo, traz seu marido para ele ver o que vai acontecer, o que vai fazer, para ele entender o que vai acontecer. Porque se a pessoa é casada, mesmo que tenha namorado, acho que tem que participar para entender o que está fazendo. Nesse protocolo, a indicação de um psicólogo para acompanhamento não, já aconteceu. É praxe? Não é sempre, não, mas já aconteceu. A pessoa, por exemplo, começa a pôr muita expectativa no sentido, quando eu operar, eu vou começar a estudar. Depois que eu operar, eu vou arrumar um emprego. Sim. Daí começa, o que vai mudar? Ela não vai conseguir estudar agora ou depois? Então, tem o lado do bullying também, de alguns pacientes com uma formação que precisam mesmo de ajuda porque sofrem muito no dia a dia, né? E ainda acontece muito bullying, ainda, infelizmente, acontece. Mas os pacientes maiores já são um pouco mais bem esclarecidos. Mas já teve, sim, de precisar falar, ó, vai conversar antes, ver se é isso. E às vezes não indicar até. Né? Às vezes não indicar. Eu pela expectativa, sabe? Eu tive um caso de uma moça também
que eu acho que ela projetou na cirurgia que ela ia, sim, virar uma modelo, né? E ela falou, tem gente que nem percebeu que eu fiz a cirurgia. Então, ela criou que nem você falou, criou uma expectativa muito alta que o paciente vai continuar sendo ele mesmo. Melhora, sim, mas ele vai continuar sendo ele, né? E eu tenho essa ideia de também tentar deixar o paciente no traço que ele tem. E eu até uso um exemplo para os pacientes assim: não é igual uma mulher que não tem peito e vai pôr em silicone no outro dia, não tem como você não ver a diferença, né? Que mudou muito. Agora, a ortognática tem movimentos que são. O paciente às vezes. Você fez alguma coisa? Tá diferente seu sorriso, mas não vê, não vai falar assim, você olha para alguém e fala, você fez ortognática com o Zé. É muito difícil isso. Até porque o paciente se vê de frente, né? Às vezes essa mudança, ela talvez seja mais no sagital, né, do que na vista de frente. E é a vista que o paciente faz selfie, que ele publica, que ele conversa, e o leigo não tem muitas vezes, né? Então, eu acho que tem os dois, né? O paciente achar que vai ficar mais do que e às vezes ele não se reconhecer quando essa alteração é grande. Mas eu tenho muita preocupação de paciente que tem problema de imagem, né? De muito perfeccionismo, né? Porque uma coisa que acontece com todo mundo que faz a cirurgia, desde o primeiro dia do pós-operatório, de quando vai usar os elásticos, tem que ficar se olhando no espelho, então começa a medir muito. Sim. Começa a medir. Então, algumas coisas assim, seu nariz já tem um desvio de dorso na parte óssea antes da cirurgia. Daí você alinha, às vezes, porque depois que alinha o rosto, às vezes o nariz piora porque aparece mais, evidencia mais o resultado do desvio do nariz, por exemplo, depois da cirurgia, quando fica tudo alinhado, fala, agora tem que ser o nariz para alinhar, para ficar certo com as outras partes. Então, tem um pouco disso também. E tem a questão do tecido mole acomodar, que às vezes no primeiro mês isso ainda não acontece. Então, também tem que saber, vou casar daqui 3 meses, espera um pouquinho, talvez marque para 6, que é melhor, vai sair melhor na foto, não vai estar com aquele rosto ainda com movimento falar artificial, sabe? Que ainda não tem aquela expressão normal de movimentação dos músculos da mímica e tudo, né? Que fica mais espontâneo, né? Dependendo do que a pessoa vai fazer, eu falo, se for para casar, opera num intervalinho ali de uns 6 meses, é melhor para sair melhor na foto, para não ter erro. Porque a gente tem trabalhos mostrando que pacientes que têm essa percepção de imagem distorcida, né? É o dobro, acho que na população geral, é em torno de 3, 4%, pacientes que procuram tratamento ortodôntico é em torno de 7, 8%. Inclusive, eu li um artigo da Progress que os autores falam que se você receber um paciente no consultório extremamente preocupado com detalhamento de como vai ser, como vai ficar, e esse paciente, muitas vezes, ele já passou por 2, 3 profissionais até ele realmente fechar o tratamento. Já é uma dica que esse paciente pode ter. É problema, e às vezes fazer acompanhamento com psiquiatra. Mas sabe que esse ano uma paciente veio aqui, daí assim, a história é muito triste pro resultado que ela chegou, mas já tinha feito 3 cirurgias, no resumo. E eu falei, só que nessa terceira os dentes estavam encostando, ela não gostava, daí ela queria fazer uma 4ª cirurgia. Daí eu falei assim, não existe isso. Não existe. Assim, o osso não acomodou, tem 3 meses que mexeu, não tem indicação agora de fazer nada. É melhorar o que tem e torcer para que fique assim. Porque mexer de novo. É psiquiatra. Eu acho E eu que falei não isso, tem como você. daí eu indiquei uma outra coisa, tem um dente que eu acho que vai perder, vamos acompanhar isso, ela nunca mais voltou. Deve ter achado alguém que fez a 4ª. Isso que é triste, né? Eu conheço uma pessoa que fez 7 vezes cirurgia no nariz. E vai piorando, né? Porque a cartilagem... Não, vai virando... Então, mas realmente, por isso que eu perguntei se era comum fazer acompanhamento psicológico, porque eu imagino se para procurar o tratamento ortodôntico, a gente já tem o dobro de pessoas que têm a chance de ter esse distúrbio de imagem, para os que fazem ortognástico também deve ser também tem isso também. um número que é mais, né, maior que a população geral. E a gente também, eu acho que outra coisa que falha na formação é a gente saber reconhecer esses pacientes e trabalhar de uma maneira interdisciplinar, né, para que a gente consiga ter sucesso. Porque senão você pode fazer o melhor tratamento do mundo que esse paciente nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Né? Você faz e no fim não dá certo. Então,
A dica nesse artigo foi isso. Se o paciente chega muito detalhista, aquele que pega o espelho e fica, não, porque esse dente tem um não sei o que, esse aqui. Tem uma diferencinha aqui. Que às vezes você não consegue ver, né? Que o leigo não teria não capacidade de ver. Somado a isso, às vezes a pessoa que já foi num profissional, já foi, não, porque eu fui no outro, eu vim nesse. Já rodou muito, né? Rodou, tomar cuidado com esses pacientes antes de começar qualquer terapia. Mas esse ano teve um caso engraçado. Ela marcou aqui em Bauru, o paciente veio e marcou em 4 cirurgiões. Eu era o 5º da rotina do dia. E daí ela chegou e falou assim, ó, eu vim aqui porque eu não quero operar. Eu falei, tá dada a resposta. Você não quer? Tá ótimo. Não vai operar. Vou te pegar na marra? Vou convencer sua mãe de te levar adormecida para o hospital? Não quero operar de jeito nenhum, eu gosto do jeito que tá. Eu falei, tá pronto, tá indicado. Não tá indicado para você e acabou. Nem tentei convencer. Sim, ela já veio com a resposta, né? É? Que ela queria que você chegasse para ela e falasse, não, você não tem indicação cirúrgica. Só que porque todo mundo falou que tinha. É. E eu falei assim, você não quer? Não quero, então não tem indicação. Mas daí a única coisa que eu falei para a mãe, assim, porque eles já tinham pago a consulta, né? Eu tinha que justificar o tempo aqui. Falei, posso fazer uma foto, indicar o que eu faria, só para como diagnóstico? Posso. Daí eu falei isso, o que podia acontecer no envelhecimento, de não respirar pela boca, pelo nariz, né? Falei, a minha parte é essa. Se um dia você mudar, vamos achar um ortodontista e vamos... Mas enquanto ela não quer ou for relutante, não faz nada, é a melhor coisa. Não, você foi isso. Porque ela vai se frustrar, quem for operar vai se frustrar porque ela não vai querer. E daí qualquer coisa, quando você não quer, é ruim. É verdade. Né? É igual comer de barriga cheia. Ela já veio Qualquer comida é ruim. Ela já veio com a Já resposta. veio com a resposta, né? falei, tá dada. É isso que, assim, isso é maturidade, né, Zé? Que você já tem aí anos de aí trabalhando. Hoje, a gente consegue pegar um paciente desse e falar assim, eu prefiro não tratar um paciente desse, Não né? é. Porque eu fecho a porta para um, mas vem outro. Exatamente. Então, a gente tem esse filtro, né? Que às vezes o mais Porque jovem... a gente tem aquilo no consultório também, que é uma coisa assim, eu tenho, sei lá, 5, 6 pacientes que estão em tratamento que vão operar. Depois isso acaba, né? Fala, nossa, e agora? Será que não vem ninguém? Mas nunca faltou. Então, eu acredito que nunca vai faltar. Porque o consultório particular, privado, é isso, né? A gente é um passarinho voando, né? Você não sabe a hora que vai descer alguém aqui. Às vezes eu falo, amanhã não tenho nada. Daí semana que vem liga um monte de gente e marca consulta, vem gente para extrair dente. Então, a gente sempre vive assim. Tem uma rotina já agendada, mas não sei o que vai vir de novo o mês que vem. Não sei quanto vou receber o mês que vem. A gente tem isso um pouco, né? A gente tem essa maturidade de... Hoje a gente estava vendo uma paciente lá na clínica que ela vai fazer 15 anos, né? E é um caso que vai ter que extrair 2 pré-molares e a mãe não queria que extraísse antes do aniversário, que é em novembro. Tudo bem, que vai ficar parado o tratamento, né? 3, 4 meses. A gente pode continuar, extrair, a gente pode colar um dentinho de estoque no espaço que tiver remanescente. Na E foto, desgastando ali, né? na foto vai ficar imperceptível, né? A gente consegue. E a mãe, ela vai pensar, ela não resolveu ainda, né? Eu não bateu o martelo. Daí eu estava conversando com a aluna de mestrado, né? Eu falei, olha. E antes da mãe sair, eu falei, olha, a gente dá jeito para tudo. Eu falei, fica tranquilo. Né? Se a gente precisar tirar o fio, que está com bracket cerâmico, a gente tira, não aparece na foto, né? Agora, você vê que uma coisa muito exagerada que a mãe não quer. Não quer. Na verdade, quem está preocupado com a foto não é a criança, não é a menina, é a mãe. Né? Então, você vê, você tem que tratar a mãe. Esse peso tem vindo da, vindo da mãe. Né? Eu falei, olha, infelizmente aqui na faculdade, porque ela queria que tirasse o aparelho para fazer o aniversário de 15 anos. Eu falei, olha, no consultório particular, eu já tive isso, eu já tirei. Não, eu já fiz também. Eu já fiz. Mas na faculdade, não, né? A gente não tem cabimento a gente fazer isso. A gente tem uma fila de pacientes esperando ali que daria a vida para estar ali. Não se justifica. Mas eu falei para a aluna, eu falei, olha, aqui a gente tem que ser muito... Se a mãe não quiser, porque o problema é a mãe, né? Aqui a gente não vai fazer isso. No consultório eu já fiz. Já fiz para viagem de 15 anos. Vai viajar, vai para os Estados Unidos, para Disney. Nas fotos, não quer, tá assim, vamos tirar, vai pagar para fazer tudo de novo. Pagar 2 vezes, né? Tudo bem, né? Embora eu acho que assim, eu não teria essa postura como mãe. Eu também sou mãe, não sou só profissional. Mas no consultório, a gente também tem que tratar os pais, muitas vezes. Né? Essa preocupação tão exagerada com a estética, né? Da foto que não sei o quê.
Gente, eu não sei onde... Eu passei por uma experiência, sábado agora, eu estava em Brasília e o pai quis ver a cirurgia. O pai é buco também, é da área, e ele pediu para assistir. E daí eu fiquei assim, nossa, eu deixo, porque eu não vou fazer nada errado, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado do pai ver o filho ali exposto, né, com a cirurgia acontecendo ali. E eu falei, é ruim isso, né? Mas daí eu falei, pode ficar aqui, o senhor pode ficar aqui, acompanhar, não tem problema nenhum. Você quer que eu te mostre algum ponto? Ele ficou olhando e passou bem. Mas já tive experiência ruim, de deixar algum parente ver e passar mal no centro cirúrgico. Nossa, eu nunca imaginei que a pessoa quisesse assistir uma É, ortognática. mas quem é da área, assim, às vezes não. Já tive uma vez um médico que quis ver a cirurgia ortognática do filho, mas assim, era um médico clínico, não era um médico de centro cirúrgico. Tem isso também, esse pai era buco, mas um médico que era clínico, de atender consultório, então não tinha costume de estar em centro cirúrgico. Porque na hora que você entra no centro cirúrgico, o cheiro já muda, né? Você troca de roupa, é tudo um pouco. Tem que acostumar um pouquinho para estar ali. Às vezes, na primeira vez, é meio diferente o ar ali, vamos falar assim. E daí esse pai falou assim, me arrependi totalmente de ter ido ver. E aqui em Bauru você opera onde, Zé? Aqui hoje na Benê e na OneCare. Ah, é? É a opção que a gente tem, né? Aham. Para os pacientes, muitos têm convênio hoje em dia. Hoje a Unimed também faz, né? Tem outros Também faz. convênios Tem, também que tem. fazem. Tem Bradesco, Amil, Sul América, Cassi, tem vários convênios que ajudam com alguma parte de custo ali e às vezes de internação, material. Hoje em dia tem vários planos, com várias modalidades e coisas que o paciente assinou sem ver ali, que cobre ou que não cobre. Isso é uma coisa relativamente recente, não é? Esses planos É, cobrindo ortognática, porque coisa de uns 15, 20 anos atrás já tinha? não tinha. Não tinha, Na né? época que o Dr. Reinaldo operava ali, até na época do pronto-socorro, era muito pacote. Né? Você vendia um pacote de anestesia, internação de um dia, o material que usava em cirurgia e o cirurgião conciliar e acompanhamento depois. Era meio que fazer um tratamento assim. Ah, que bom que hoje então é mais acessível, né? Acaba sendo mais acessível, sim. Que qualquer um desses É, convênios, alguma mas o plano também não tá barato, né? Não. O plano de saúde também não tá barato. E dá um trabalhinho, assim, de dias úteis para liberar, assim. Eles têm um tempo hábil para poder liberar, às vezes tem que justificar alguma coisa. Mas, assim, tem jeito de acontecer. Não, é bom saber que tem vários planos aí. Isso eu acho que a população precisa O saber que é mesmo. ruim é o paciente falar assim, eu vou fazer um plano para operar, se ele já não tem. Tá. Daí tem carência, tem, às vezes, o paciente sabia que fez para operar, às vezes o plano pode negar. Tem algumas coisas, assim, na avaliação de perícia, assim, que às vezes pode acontecer. E a carência é normalmente quanto tempo? Normalmente 12 meses. 12 meses? É. Mas tem o preparo, né? Né? Quer dizer, no fim, vai ter o Vai ter o preparo. preparo mas dá para o paciente usar. Normalmente, quem já tem, a gente força a usar o que tem, né? Às vezes, o paciente tem um regional, mas ele é do Espírito Santo, quer operar em Brasília, que é mais perto. Porque Bauru ficou ruim de chegar também, né? Muito. Então, daí eu falo, troca para Unimed, mas nacional, e a gente faz cirurgia em Brasília. Ou em São Sim. Paulo. Acaba sendo... Daí o paciente paga essa diferença, não tem carência, porque já é o mesmo plano, mas ele pode ter uma abrangência maior de cidade e fazer uma cirurgia no lugar que eu vou. Porque a gente não pode ter muito CRO, né? Tem que ir onde o paciente está também. Não, e assim, eu só posso operar, na teoria, em São Paulo e Brasília. Sim, Não que você não tem posso nos ter dois. outro CRO. Só dois que você Só pode dois, ter. Então não posso ter a opção de, eu vou fazer em Fortaleza, eu não posso ir lá para fazer a cirurgia. Só se eu tiver um colega que assuma isso. O duro de trazer o paciente não é só o plano, é ele vir mais várias Né? vezes, vai ter que ficar vindo. Só que de toda a cidade, para ir para São Paulo, Brasília é um voo. Né? Quase toda cidade, assim, capital, vamos falar assim. Agora, Bauru tem que parar em São Paulo, Campinas e vir para cá, né? E ainda chegar em Arealva, né? Bauru ficou inacessível, Então né? ficou na conta, para vir o pai, mamãe e o paciente, não compensa. É verdade. Porque nunca Não vai vir com- sozinho, nunca, né? Vai nunca ter vem pelo sozinho. menos um Pelo menos um vai acompanhante. ter junto. E o paciente fica quantos dias? Normalmente, como já tem uma conversa antes, já vem na véspera, passa pelo anestesista. Hoje tem sido até online essa consulta. Interna cedo, dou alta no outro dia. Às vezes eu peço para ficar 2, 3 dias em Bauru só. E Brasília foi um lugar que deu certo. Deu certo também, né? Pelo lugar, sim, pelo lugar. E tem uma estrutura boa de hospital, tem praticamente todos os convênios lá também. São Paulo deve ter muita gente São Paulo também, tem muita né? gente. Muita concorrência. São Paulo,
É tipo Bauru, assim. Tem muita gente boa. Todo mundo quer estar em São Paulo também, né? É um lugar grande, né? É um lugar bom de... É uma oferta É uma boa, oferta né? boa. Só que ao mesmo tempo tem tudo de tudo, né? Tudo de tudo, assim. Bucomaxilo, ortodontista, tudo tem bastante. Então, eu não sabia que você estava operando em Brasília também. Acabou virando um lugar. Tem colegas que mandam, e tem colegas que são, assim, a gente estudou junto, que vieram, assim, através de ter estudado no centrinho, que às vezes eu vejo de onde que é falar, vai pra lá, acho que é mais fácil. Mesmo que o paciente nunca foi. Tem estrutura, né, de paciente chegar, de alugar um lugar, às vezes pegar um Airbnb, que também ajuda hoje em dia pra família cozinhar, ficar em mais gente. Então isso também facilitou, né? Antigamente eu lembro que o pessoal operava em Agudos, que o hospital de Agudos tem baixo, Funciona ainda. né, Funciona ainda. o índice de infecção É. é baixo, É um funciona hospital ainda, né? menor, funciona E tem custo menor também, também, né? Aí é do lado, né, se for pensar. é pertinho. Então tem Mas tem aquilo, né? O paciente vem para Bauru para operar em outra cidade, né? Como você veria isso também? Se você vem até aqui e fala só que a cirurgia vai ser em Pederneiras, vai Não, ser eu em acho que, Jaú, não, se você tiver só essa opção, eu acho que é ruim, mas se você né? oferecer aí lá, tem uma situação. Mas tem muitos colegas que usam lá ainda, Porque eu lembro que que vão, é antigamente muita normal gente ainda. operava lá, É. né? Ainda existe, o hospital é bom. É, tem um anestesista bom lá também, que acho que fez todo mundo começar a ir para lá, foi isso, né? Então, eu acho que é isso que É, foi muito no começo, né? é. E aí o pessoal acabou acostumando e E criou-se usou, e criou uma esse rotina. fluxo, né? Então isso acontece. Mas o viajar assim, eu falo, meu sonho era poder ficar só numa cidade, num lugar só. Assim, Todo mundo vinha, todo mundo quer. todo mundo vinha, não ter que ficar na estrada, né? Não, e é estresse também, né? Ainda mais saindo de Bauru, né? Hum. Você nunca sabe se você É, vai o que chegar. acontece, a gente programa sempre assim, ó, eu paro em São Paulo, atendo 2, 3 pacientes, ou às vezes um pouco mais, daí eu chego mais cedo, é, vou, pego o avião, durmo, atendo, marco uma consulta lá onde eu tô também para ver. Depois que tá girando é um pouco mais fácil, né? Que já tem paciente que já operou, que tá em consulta para marcar, porque daí você acaba tendo que ter um dia, né? Aham. Tem que ter um dia de, ó, tal dia eu vou estar em Brasília, tal dia eu tô em São Paulo. A consulta online não vira. Vira, mas em algum Vira? momento para operar eu tenho que Você ver. vai ter que ver, não, eu sei, É. mas assim, uma primeira Não, consulta que acaba você sendo. recebe os Acaba exames, sendo. acaba sendo? Porque um paciente em Bauru vir e depois eu falo, ó, vai fazer a documentação e volta, é mais fácil. Agora ele vem de São Paulo aqui, assim, para daí eu pedir a documentação, daí eu vou ver no outro mês, às vezes dá uma esfriada, assim. Então eu falo, ó, eu faço online, explico o que que é, vejo o que o paciente precisa, a gente coleta esse material, daí eu faço uma apresentação e depois eu marco para ver. Entendi. E tem bastante caso com alinhador hoje em dia? Tem, hoje em dia é uma realidade. É, né? É uma realidade. E tá dando certo. Aí Dá, para fixação, cola botão, Para ou fixação, põe faz mini mini implante, né? implante. A gente chama de parafuso de fixação, parafuso de Aham. bloqueio. Mas tem aquele problema seria você usar o fio e na época de operar, você tirar o fio. Você está forçando o dente até ali, daí você remove o fio, porque você não dá para manter o alinhador. Não tem como. Não tem como. Então esse é o problema. E depois começa de novo, porque é uma nova oclusão que você vai tratar. Por mais que foi planejado, vai estar na melhor intercuspiração, qualquer movimento muda o planejamento do alinhador. Então tem que começar de novo. Assim que o paciente consegue ser escaneado novamente, normalmente uns 30, 40 dias aí, depende da fisioterapia de cada um, faz um alinhamento de novo e um novo, uma nova sequência. Mas é o que você falou, é a realidade. É A gente não realidade. vai ter como. Mas hoje eu gosto muito do híbrido ainda, de fazer o preparo com o alinhador, pôr o fixo para operar e depois terminar. Entendi. Aí faz a parte de finalização com É, fixo seria mesmo. isso daí, eu acho que é mais fácil. Eu vejo. Eu nunca usei alinhador, nunca tratei paciente com alinhador. Eu tenho uma impressão que o finalizar é um pouco mais difícil para o ortodontista. Sim. Aquele negócio de faz uma dobrinha, solta um dente, põe um elástico, põe um sobrefio. A gente tem várias ferramentas já na ortodontia convencional, vamos falar Acho assim, que é mais que no previsível, né? alinhador você tem que escanear de novo. Às vezes tem um pouquinho mais de diferença ali. Até onde eu entendo, sabe? Até porque você é mais previsível, né? Você não tem nada interposto entre os dentes. É. Acho que para Para finalizar. finalizar. Mas eu vejo assim, quem era bom no diagnóstico, no convencional, continua sendo bom no alinhador Eu acho que a gente está e ainda na curva segue. de aprendizagem do alinhador, né? Acho que a gente pensa bem, a gente tem mais de 100 anos tratando paciente Com Brecht, com né? Brecht, né? Então a gente tem aí um know-how muito maior.
E o alinhador, eu acho que já melhorou muito nesses últimos anos, mas eu acho que ainda a gente está nessa curva de aprendizagem que a gente ainda não chegou, né, no mesmo patamar. Mas quem finaliza bem, tanto é que tem um aluno meu que fez uma pesquisa, a gente até enviou para publicação, está esperando o resultado. Quem é o profissional que termina e pede um refinamento ou 2? E por incrível que pareça, aí a gente viu pessoas que têm... consegue ter acesso. Mas é formulário, a pessoa responde. E quem mais pediu refinamento foram os que são mais experientes. Entendeu? Não é possível que vocês falem assim, o cara é mais experiente, ele finaliza melhor. Mas mesmo finalizando melhor... O olho é mais aguçado, exatamente. Né? Ele vai pedir o refinamento, né? A exigência é maior, né? A exigência é maior. Agora, quem realmente não tem essa cuidade, ele vai terminar e vai ficar aquém do que poderia, né? E isso é com qualquer mecânica, né? O cara também que não tem... Isso, né? no fio, não vê no... Então, eu acho que essa finalização com o alinhador, ela vai demorar talvez um pouquinho mais de tempo, vai exigir um pouco mais, mas o cara que finaliza bem, ele finaliza bem com qualquer aparelho. Porque eu vejo assim, o que acontece, o paciente já bate falando, eu quero pôr Invisalign, por exemplo, que é a marca que todo mundo fala. E isso, até as crianças já sabem o nome. Virou tão forte, cotonete, né? Johnson. Você perguntar para qualquer criança o que é ortométrico, ele não sabe, mas o Invisalign ele sabe. Então, não sei que gastaram muito com propaganda, né? A propaganda foi violenta, né? Então, com o artista da Globo, você perguntar para qualquer criança, sabe o que é Morelli? Não sabe, nunca ouviu falar. Mas o Invisalign sabe. Isso eles realmente tiveram uma propaganda, um alcance. E eu vi em casa, minha filha não tinha usado aparelho, eu já contei isso aqui. Quando eu tirei o aparelho, o Gui fez uma contenção clear, normal. E eu cheguei em casa, minha filha, nossa, pai, você tá usando Invisalign? Eu falei, onde você escutou isso? Ela, no YouTube. Não, é impressionante. Entra no meio na propaganda do YouTube. Não, é muita propaganda. Então, aqui, chegou uma criança que nunca usou aparelho e passou para ela na frente dela ali. Não, isso aí não tem como. Então, o paciente já chega sabendo a marca que ele quer, como ele quer fazer. Quase que ele fala, ó, deixa eu planejar que eu vou colocar. E eu não posso deixar de falar de como eu te conheci, né? Que é você... Isso eu queria que você falasse aqui um pouco pra gente. Tomara que você consiga ajudar todo mundo, porque eu conheço você e vamos falar assim, que você dá muita aula falando de ortodontia e DTM, disfunção, né? Que ainda, por mais tempo que já tenha, né? Ainda é uma área que muito pouca gente domina, vamos falar assim. Domina da forma normal, que chegar paciente que já usou todo tipo de placa, tá usando placa errada, que tá com dor e indicar o tratar com o aparelho. Então, isso vai um tempo ainda para a gente conseguir dar uma melhorada nos profissionais, né? Dá, porque eu acho assim, o maior erro... Quem mais faz os cursos de DTM são ortodontistas. Você pegar os cursos de especialização, você vai ter um... Na minha turma era muito... A maioria era orto. Na minha também, né? Então, é muito mais ortodontista fazendo. Talvez porque venha para o ortodontista encaminhado os pacientes para tratar DTM com o aparelho, né? E aí o cara, muitas vezes por falta de conhecimento, ele às vezes instala o aparelho e não vai resolver, e aí ele vai resolver estudar, porque até não tem para quem referenciar o paciente. Porque o paciente já está na clínica confiando no profissional e é mais fácil de fazer isso, né? Então, eu acho que essa desinformação, ela vem desde do médico. Por exemplo, paciente que tem dor articular. Essa dor é próxima ao ouvido. Muitas vezes, o paciente procura quem? Otorrino. E o otorrino, já tivemos vários casos, né, do médico, sua mordida é torta, precisa corrigir. Como ele exclui, né, que não tem nada a ver. Que está escutando bem, não está inflamado. Não tem problema otorrinolaringológico. Ele fala, então, problema na sua articulação, você tem que procurar seu dentista, né, muitas vezes a sua mordida está torta. E esse mito, né? Ele vem de muitos anos, né? Então, se você for pegar a história que no passado, quem que era um fator importante para causar a disfunção? Era a oclusão. Né? A oclusão era tida como fator principal. Ou era a verdade da época, vamos falar assim. Né? Aí passou um período que aí a ortodontia, assim como a reabilitação oral, era um tratamento para disfunção. Porque se você tem o vilão é a oclusão,
Maloclusão, quando você corrige... Quando você reabilita o paciente, você tira a dor. Remove o fator etiológico e tira a dor. Até que houve aquele processo nos Estados Unidos que o ortodontista foi obrigado a pagar uma indenização de $850 mil. Porque não tirou a dor. Não, porque a paciente, ela fez, era uma adolescente, ela fez o tratamento ortodôntico com extração de premolar. No final, ela não tinha dor, não tinha nada, ela era sintomática. Ele encaminhou para o cirurgião para fazer extração de terceiros molares e ela começou a ter dor a partir daí. Que não tem nada a ver com o tratamento. Porque a fase que a pessoa vai ter, mulher, é mais, né, a prevalência chega a 9:1, né? A fase adulta é a fase mais prevalente para ter sintomas de DTM. Então, teria de qualquer jeito, independente do que tivesse sido feito. Mas, quando ela foi procurar o dentista, o ortodontista, que foi o que ela teve mais contato, né, ele negligenciou. Isso saiu em 86, né, a publicação desse caso. Então, o ortodontista, ele perdeu essa causa porque estava lá nos autos que ele foi negligente. Não ficou provado que foi a ortodontia que causou, mas ele não acolheu o paciente, ele não referenciou. Ele simplesmente, não é nada e tchau. Não diagnosticou, vamos falar assim. Não, nem deu bola. E aí o advogado pegou a paciente, nos Estados Unidos tem muito isso, e ganhou. Aí a Associação Americana de Ortodontia se assustou, porque começa a chover processo, né? E era $850 mil que ele foi obrigado a pagar. E aí eles fizeram um edital financiando, fomentando pesquisa. Peraí, a gente achava que a ortodontia... Não é bem assim. Cuidava disso? Agora ela é vilã. E aí eles pagaram, muitas universidades entraram nesse edital e aí eles fizeram... E acabar com a especialidade, né? Exatamente. Né? E aí você pode fazer um negócio muito bom, mas se você fizer um ruim, você perdeu a sua tudo, fama se alastra. E daí, a partir da década de 90, que começaram a sair esses trabalhos, né, financiados pela American Orthodontics. Daí, eles começaram a ver, e foi a época que eu terminei, que eu fiz o mestrado, fiz nessa área também, que a gente começou a estudar e ver que não tinha relação nenhuma. Quando você tinha as amostras e tentava fazer uma associação, a gente não encontrava uma associação entre o tratamento... Não tinha ligação nenhuma. Não tinha ligação nenhuma. E aí os trabalhos depois, mais para frente ainda, já no ano 2000, trabalhos de acompanhamento, né? Que a gente chama os coortes, né? A gente tem trabalhos clássicos que pegavam lá 1.000 e tantos pacientes e aí pegavam... crianças, né, na faixa aí de 6, 7 anos, acompanharam por 20 anos. Desses 20 anos, eles viam quem pôs aparelho. E aí tentava ver quais fatores preditivos para essa pessoa, o que ela tem de diferente com a outra que ela usou o aparelho. E teve dor e a outra não. A outra não. Né? E aí, os únicos fatores preditivos que os trabalhos mostraram nessa época é que sexo feminino, você tinha uma chance maior, e a gente já sabe que realmente existe essa maior prevalência, e quem já tinha tido algum sintoma. Então, por exemplo, pegava na idade adulta, com 30, 40 anos, se essa pessoa já teve um sintoma na adolescência, ela tinha mais chance de ter na fase adulta. E só? Só. Eram os fatores preditivos. Né? E o que eu acho que hoje, eu estava falando, eu dei aula na SBDOF semana passada, né? Sobre alinhador e DTM. A gente também estudou alinhador e bruxismo e tal. Eu acho que o que muda hoje, que a gente precisa estudar, é quem é o paciente, né? Quem é o hospedeiro. O Conte gosta muito de falar isso, né? A Juliana fala, quem é o paciente na fila do pão? Mas é isso mesmo. Por quê? Se você tiver um paciente que ele tem muito hábito de parafunção em vigília, o bruxismo em vigília, talvez esse paciente ele não responda tão bem a alterações oclusais. Seja ela uma restauração, seja colocar um alinhador, seja uma coroa. Então, a professora Ambra Michelotti, né, que é a italiana, que tanto ela é da área da ortodontia quanto da área de disfunção, ela é uma das pesquisadoras mais influentes nessa área do mundo. Ela tem uma linha de pesquisa que ela encontrou que esses pacientes que têm muita parafunção em vigília são pacientes que eles têm uma característica com mais prevalência do que quem não tem esses hábitos parafunção em vigília, que ela chama de OTA, que é uma sensibilidade oclusal. Então, é aquele paciente nosso que vai no consultório, ele tem uma percepção oclusal muito grande, muito aguçada. Ele fala assim, nossa, tá tudo tocando. Ele sente. Tudo ele sente. Ele te liga, né? Você pôs o aparelho, tá tocando muito do lado esquerdo, lá atrás. Não, agora tá tocando. Então, essa capacidade, inclusive ela faz os estudos com folha de alumínio, ela vai
detectando, colocando folhas mais espessas, e ela vê que essas pessoas realmente têm uma percepção de objetos entre os molares muito aguçada. E essas pessoas têm um trabalho com alinhador mostrando que esse perfil também não é bom com alinhador. não tem uma adaptação dessas alterações oclusais. Então, eu acho que a gente, lógico, a ciência ela está sempre em evolução, a gente não tem como bater o martelo. Mas eu acho que assim, mais importante do que o que você vai fazer para esse paciente, se ele vai ter sintoma ou não vai, é saber quem é esse paciente. E pensando nisso... E cuidar melhor, ficar mais perto ali. Eu acho que bom, DTM é uma especialidade, você fez, eu fiz, né? Não dá para ninguém resolver tratar de curioso, né? Colocar placa não é o caminho, eu acho que sem diagnóstico, né? Falar, a placa não faz mal, faz, porque você não dá a chance do paciente ter um diagnóstico correto e eu acho ser que tratado depois no da tempo especialização acaba que hoje eu coloco menos que antes. Exatamente, porque sem diagnóstico, você vai colocar uma placa, o paciente não vai ter o diagnóstico e não vai tratar. E às vezes é difícil essa até dor, ela pode se cronificar. tirar o amuletinho ali de quem usa mole. Exatamente, também, né? Fala assim, ó, você não quer usar, você não gosta da dura, não quer tentar a dura, já que tem indicação? Não. Então a mole você também não usa. Ah, mas daí eu vou ficar com dor. O que mais Achando acontece, que... Zé, uma que mais acontece quando vem paciente pra gente é assim, ó. Ah, eu vou te encaminhar um paciente, às vezes muitos são ortodontistas mesmo, que, tava aqui e tal, tava com dor, eu instalei uma placa, não resolveu. Aí você fala assim, tá, qual era o diagnóstico? Era DTM, era muscular? Qual tipo? Não sabe, não tem a mínima ideia, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é o maior problema, cada um no seu quadrado, né? Eu não faço ortognática porque eu não tenho experiência, não tenho preparo, treinamento para isso. Então, assim, se você é ortodontista, é endodontista, se você quiser tratar pacientes de DTM e dor orofacial, você tem que estudar. Mas o que acontece, acho que da placa em si e da mole ainda, é porque quase todo laboratório faz a mole, é fácil da confecção, é mais fácil. E você fala assim, eu tentei, agora não é para mim, mas eu mordi meu pedaço do bolo. Então, isso é péssimo, né? É muito ruim. É péssimo. É muito. Eu fico falando assim, se fosse a sua mãe que não tivesse um diagnóstico adequado e com a chance dessa dor se cronificar. Quando se cronifica, o tratamento é mais complexo. Quando a gente fala, o paciente tem uma dor aguda, você trata, Resolve ali. resolve. A crônica, E aí? você controla os sintomas. A promessa de cura já fica muito difícil. Né? Então, por isso que eu falo, você não tem o diagnóstico, você não sabe, encaminha esse paciente. Mas não mexe no vespeiro, às vezes, né? Não é? Não mexe, não faz, porque não tem diagnóstico. A gente acaba recebendo bastante, porque o buco também tem essa indicação. Tem essa indicação, né? Por isso que me levou a fazer o curso. Apesar de que, por trabalhar com paciente com fissura, eu já sabia, mesmo tendo escutado o negócio da reabilitação, que a orto cuidava disso, a vida inteira eu vi paciente com a mordida errada que nunca teve dor. E já vi paciente que depois que fez ortognática e acertou a mordida, começou a ter dor. Então, ter disfunção. Mas a maioria, ainda bem, é muscular. Né? Então, isso acaba sendo mais fácil. Mas eu falo... O meu maior medo, assim, é o paciente... Eu deixar de ver na avaliação e fazer ortognática, a pessoa ter um apertamento muito forte depois da cirurgia. Porque a pessoa nunca tocou o dente. Ela, às vezes, passou a vida inteira com a mordida errada ou... Passou o maior tempo ali dessa vida sem encostar os dentes. Quando você encosta, eu brinco, vira uma charneira, né? Vira então ele quer mastigar, ele quer usar e às vezes desenvolve. Então esse é o problema de perder a cirurgia ou de fazer mal para o próprio paciente, né? Mas assim, se aumentou, ou seja, em vigília a gente tem o biofeedback, né? Os lembretes. E a gente tem a placa para proteger, A proteção, né? Que você pode instalar depois. E se o paciente desenvolve no meio de um tratamento com Brecht, não tem o que fazer, né? Tem que parar. Né? Porque a gente tem que suspender, porque não dá para... É muito comum, assim, o paciente elástico de classe 2, por exemplo. Que eu estou falando isso agora clinicamente, tá? No dia a dia, coisa do dia a dia. Embora eu tenha um aluno de doutorado que está finalizando uma pesquisa com elástico. Você coloca o elástico, no primeiro mês, o paciente tem dor de cabeça. Ele volta, fala, eu não consegui usar. Doutor, eu tirei, porque estava me dando dor de cabeça. O tempo que foi prescrito não está sendo legal para entendeu? Aí o que acontece? Você remove o elástico, deixa ele ficar um mês sem usar. Quando ele voltar,
Tá bem? Tô. Vamos retomar? Vamos usar uma força. Tô falando tudo isso empírico, hein, gente? Não tem nenhuma pesquisa falando que é assim ou assado. Ah, vamos retomar? Vamos colocar um elástico um Mais pouquinho leve. mais leve? Vamos evoluir? Vamos usar ele durante o dia e não usa para dormir ou vice-versa? E vai aumentando. Para ele se adaptar, entendeu? Ele se adapta a essa utilização. Muitos pacientes têm um pouco mais de dificuldade de se adaptar. E alguns o que você falar faz e não E chora não tem para nada, né? Não reclamam. A única porém que eu faço é o seguinte: é essencial que a pessoa, o profissional, seja qualquer área, ele tem que saber fazer um exame prévio de sinais e sintomas de DTM. Acho que isso é essencial, porque se ele tinha alguma, vamos pensar num deslocamento de disco, assintomático, né? Então, Nunca apareceu. então você começa lá, você vai receber o paciente para fazer ortognática ou ortodontia, e aí você muitas vezes o paciente nunca percebeu o estalo, mas você detecta no exame do paciente, né? E aí, esse paciente, ele tem uma desvantagem morfológica, vamos pensar assim, né? É uma predisposição. Ele tem uma desvantagem morfológica ali. Tá? Só que aí, aí ele começa, tá uma fase estressante da vida dele, ele começa a apertar o dente. Então, outro fator. Aí ele vai e fica, ou ele leva uma pancada, ou ele fica muito tempo com a boca aberta. Né? Um tratamento, uma endo do molar, alguma coisa. Extração de terceiro molar, né? Ou ele vai fazer uma cirurgia plástica, que ele fica com anestesia geral. Ah, sim, com abridor, Então, vamos começar a somar fatores. Né? E, de repente, a hora que você está lá com ele, né? Nessa fase, você colocou o aparelho, ele começa a desenvolver. Só que aí, a pergunta assim, você tinha percebido que ele tinha esse estalo antes? Se você não percebeu e você não examinou, você nunca fez esse baseline, né? Eu acho que você tem uma parcela de culpa. Porque quando você tem o exame baseline, você detecta algumas coisas, você tem atitudes para até orientar o paciente. Não é que você vai fazer um tratamento normal, mas você vai orientar, o paciente não sabe. Não deixa fazer um tratamento demorado. Explica isso para ele, o que é, ele não sabe. Fala, olha, você tem o disco que ele está deslocado, 1/3 da população tem e é assintomático, vai ter isso para o resto da vida, não vai ter problema nenhum. Mas veja, você tem uma desvantagem ali morfológica, né? Então, o que você não poderia somar a isso? Se você, somado a isso, tiver um bruxismo, se você ficar muito tempo com a boca aberta, né? Então, são fatores que vão acentuando e aí pode acabar desenvolvendo. Então, eu acho que você tem que orientar o paciente. O paciente não sabe que ele não pode dormir com a mão embaixo, né? Da mandíbula, ele dorme. Né? Então, orientações... Ou fica mastigando chiclete o dia inteiro. Chiclete, roer unha. Roer unha é a coisa mais difícil do paciente parar, né? Mas é uma super parafunção. Né? Então, assim, se é um paciente que tem várias coisas... Sendo que tem várias que o paciente nem sabe que é uma parafunção, mas ele faz. Mas ele faz. E o bruxismo em vigílias é uma coisa que é mais nova, assim, ninguém... Se você for pensar, tem estudo coisa de 10 anos, 15 anos atrás. O do sono, desde 1945 tem estudo, mas do vigília é coisa de 10, 15 anos. E os trabalhos têm mostrado que a relação de DTM com bruxismo é muito mais o bruxismo em vigília do que o do sono. E o vigília, muitos pacientes não sabem, e o hábito que mais é prevalente é o bracing, que a gente chama, né? Que é contrair os músculos e não encostar os dentes. E o paciente fica a maior parte do tempo. Muitos pacientes não sabem. Também eu acho que faz parte dessa avaliação inicial passar um questionário de hábitos orais. Tem questionários validados que o paciente pode responder. Você pode mandar um Google Forms para ele preencher na casa dele antes dele chegar, para você não perder tempo. Né? Não consumir o tempo ali. Mas você tem que detectar quem é o paciente. Eu acho que isso é crucial. Você informar, você vai evitar uma dor de cabeça no futuro. E muitas vezes, só de você saber também algumas coisas, você vai tomar atitudes, né, de prevenir. Eu penso assim, num paciente que tem hábito, tem bruxismo, tem um deslocamento de disco, será que não... vamos ver, ele masca chiclete, pedir para ele parar, né? Falar para ele que não é interessante ele ter tudo isso. Se eu for usar um elástico, será que não é melhor eu colocar um elástico, uma força mais suave e progredindo? Eu acho que outra coisa... Limitar os tratamentos odontológicos, às vezes, né? Que o paciente às vezes vai fazer. Uma coisa que eu já percebi também, clinicamente, é levante de mordida. O levante de mordida anterior, ele toca só, porque às vezes não consegue fazer por algum motivo, né?
é uma coisa muito desconfortável para o paciente. Fica fazendo um fulcro ali Isso. o tempo Então, todo, assim, né? Esses pacientes, esses que têm o hábito em vigília, que têm muito hábito em vigília, são pacientes que não se adaptam tão bem. Uma coisa muito ruim para esses pacientes é levante de mordida. Então, se for fazer, de preferência posterior, porque você é mais estável, né? E se realmente for necessário, né? Eu já vi muitos profissionais que usam alinhador, que usam os bite ramps, e o paciente se incomodar muito. Então, eu preciso, né? Eu tenho Não forçar a barra não com esses forçar. pacientes, né? Muitas vezes você consegue chegar no mesmo caminho de uma outra forma. Faz sentido, né? Quando tiver solução, né? Exatamente. Ou Então, tiver opção, na verdade, né? por isso que eu acho que é importante a pessoa perder 5, 10 minutos da consulta no início e fazer uma avaliação. Mas tem que aprender, né? Mas eu vi que que a especialização não, mas que a DTM, que essa especialidade nova de dor e disfunção, vai chegar em todo mundo. Porque eu acho que hoje em dia não tem como tratar o paciente sozinho, tem que saber um pouco de cada um. Então, de pouquinho em pouquinho, eu vejo isso se disseminando. Não sei, mas daí eu não sei se é porque a gente está em Bauru ou se é porque. É que esse trabalho é de formiguinha, né? Como essa especialidade ela é relativamente nova, eu lembro quando a gente voltou dos Estados Unidos, eu fui fazer orto, mas eu fui fazer DTM também. Eu fiz aperfeiçoamento. Nossa, sei lá, 20 e poucos anos atrás. E não tinha especialidade, era aperfeiçoamento, né? Depois que virou especialidade, e ainda não chegou, não tem tantos cursos, né? Eu não sei, assim, a proporção, só para você ter uma ideia, de formação no Brasil, você vai ter 1.000 e poucos especialistas hoje, né? E ortodontista tem mais de 30 mil, né? A proporção é absurdamente E desses 1.000, desproporcional. talvez 900 sejam ortodontistas, né? Pode ser que sim, né? Mas eu vi isso na minha turma, a maioria era ortodontista querendo somar com o tratamento e... Mas eu acho que é um nicho de paciente que é muito legal para a pessoa investir, principalmente quando a pessoa mora num lugar que ela não tem para quem indicar paciente. Sim. Entendeu? Mas eu vejo também pouca gente só faz DTM, por exemplo. Muita gente soma isso. Tem muita gente fazendo. Mas... Muita gente fazendo. E olha, na minha turma tem várias ortodontistas que elas estão deixando de fazer orto para fazer. Mas eu falo no sentido de muita gente não faz, começou somando isso com outra especialidade no consultório. Sim, começou por não ter para quem indicar, né? E muitos acabam indo fazendo uma transição. Eu vi vários casos na minha turma de gente que assim, não, eu vou começar a fazer só isso. Começa assim, eu vou deixar um dia do consultório. Começa a passar para 2, porque a pandemia fez aumentar muito, né, a quantidade de pacientes sintomáticos. Né? Talvez uma mudança comportamental, que a gente sabe a relação forte que tem entre, né, toda a parte biopsicossocial do paciente com... veio tudo junto, né? Postura, hábitos, tudo mudou, né? Tudo. Então, aumentou. Então, eu acho que é um nicho muito grande, eu acho que vale a pena investir. De futuro, né? E quem quer agregar, fazer mais uma especialidade, mas dependendo de onde você estiver, se a demanda for grande, né, é uma opção boa, né? É uma opção muito boa. Não ficar brigando com um monte de ortodontista aí. Exatamente, porque ortodontista tem mais que curioso, né? Tem pra caramba. Tem muito, acho que é uma das que mais... Mas ao mesmo tempo eu vejo que a especialidade, a pessoa tem que ser muito esforçada também, assim como todas, né? Mas assim, é uma carga de estudo muito grande, porque é anatomia, medicação, são procedimentos, né? Então a DTM também não é uma especialidade fácil de aprender tudo, porque é uma carga de estudo muito grande, assim, ó. Sem dúvida. Eu ainda tipo, eu fiz, mas foi... Eu fiz na pior coisa que eu podia fazer. Eu fiz o mestrado com a especialização de dor. Daí foi sem tempo, né? Não foi tão bem aproveitado, assim. Acho que teve gente ali que aproveitou muito mais que eu. Mas foi muito positivo, assim. Eu faria de novo. Talvez não faria SP de novo, mas eu faria de novo... Você pode fazer atualização, mas assim, atualizado de vez em quando fazer uns cursos de imersão, né? Então, o último que teve eu não consegui fazer, até que eu fui convidado, eu queria ter feito. Porque quando você faz uma especialidade e não atua só nela, é legal você, por exemplo, passar... uma vez por ano, eu vou ficar uma semana lá. Para ver o que saiu de artigo, reciclar, né? Dar uma reciclada, isso é bom. Não, sem dúvida, mas eu também acho, eu concordo com você que é uma especialidade que... Porque a anamnese, ela é o ponto fundamental, né? Ela envolve muito mais você estudar o paciente, o que ele tem, como que é o comportamento. Tirar isso do paciente. Tirar isso do paciente, estudar as interações dele,
né, com o comportamento, com medicações que ele já toma, né? Então, eu acho que exige um estudo que sai fora do mecanicismo da odontologia. Né? Aquela coisa, tem uma cárie, remove ali, põe a restauração. Parece que não tem receita de bolo mais pronta, mais assim. pronta, né? Então, realmente, quando você começa a estudar, você entra num mundo, você fala, poxa vida, o buraco é mais embaixo. É bem mais embaixo. Né? Então, exige realmente... É difícil você conseguir, eu acho, na minha opinião, levar 2 especialidades e ser muito bom nas 2. Né? É difícil. A gente se especializa muito. Né? E você vai ficando muito bom no que você faz muito. Né? Mas eu ainda acho que a DTM e a ortodontia, elas casam um pouco. Muito bem. Muito bem. Né? Por isso que eu acho que por isso que tem mais gente. E a cirurgia, eu falo porque também muitos bucos recebem esses pacientes achando que sabem tratar e também não sabem, porque a gente não aprende. Nenhuma especialização de buco dá essa credibilidade para a pessoa. A pessoa que quer estudar, eu vejo muitos ortodontistas que eles, não vou fazer uma outra especialização, vou fazer o aperfeiçoamento. E eles estudam, né? Eles se dedicam ao curso. Para a vida, né? Para a vida. E aí, eu acho que eles saem muito bem formados e vão conseguir, porque eles já têm uma boa formação de ortodontia. Isso transforma, né? Transforma. E eles conseguem aplicar aquilo, porque a especialização, qualquer área. Se o aluno sai daqui, vier o mês que vem, nesse intervalo, ele não fizer nada, né? Perdeu, né? Perdeu, você não consegue. Você falou disso, eu estava lembrando de quando eu fiz a especialização de implante e prótese, o que usa hoje de componente já era, nem existe mais. Exatamente. Então, se não tiver tendo... É que do implante a gente tem um negócio legal que são grupos de estudo, tem umas coisas assim que faz... que acaba fazendo acontecer. Mas essa atualização precisa em toda a área. Precisa estar acompanhado. Eu digo assim, durante o curso, se a pessoa não estudar, entendeu? Porque tem muito aluno de SP que ele sai daqui, é uma semana por mês, né? Aí ele fica 3 semanas e não pega nada, não estuda, a gente manda material, né? Compartilha material e a pessoa não investe. Então, fica uma formação mas eu penso em fazer aperfeiçoamento para atualizar de novo e com o tempo de dedicação. Não, sem dúvida. O próprio o Conte, ele fala assim, eu tinha vontade de fazer o meu curso. Porque ele fala, eu não consigo assistir as aulas dos outros professores. É verdade, né? Ele fala isso. Ele fala assim, eu queria assistir a aula do Léo, que faz tempo que eu não assisto aula. Queria ver a aula da Ju, porque acaba que você está aqui só a hora que você está dando aula, que você está em clínica. Depois tem outras coisas, né? Cada um acaba dentro da sua área. Da sua parte do curso, né? Você estuda, tem aquelas linhas que você estuda mais. Ele falou, eu gostaria de realmente... Mas é o que você falou, a gente precisa estar sempre atualizando. Mas é uma área que é muito, assim, atraente, sabe? Você mudar também, como a sua, a minha, de mudar sorriso e tal, mas você devolver qualidade de vida para o paciente. Acho que isso... Quando você melhora alguma dor de alguém, isso nem tem preço, sabe? Não tem preço, né? O paciente, ele muda a vida dele, né? A vida dele, o relacionamento, a família, porque todo mundo está envolvido nesse processo, né? Então, eu acho que é uma área que já meio que se assemelha à medicina, ela sai um pouco até da odontologia, né? Mas eu acho muito cativante, porque é qualidade de vida. Quem não conhece tem que pegar para ver. Exatamente. Você gostou? Muito. Passou muito, rapidão. Passou, já deu 1 hora, já ficamos bastante tempo. Deu bem mais. Jura? Deu mais. Se deixar, a gente conversa até amanhã aqui. Quanto que deu, Lê? 1h30. Você tá brincando? Já foi. Meu Deus. Eu vou cortar isso aí. Mas passou rápido, né? Passou muito rápido a conversa. Muito rápido. Imagina se tivesse assunto escrito assim, não parava. Hoje eu tava saindo da faculdade, a Carol Ortigosa estava lá, que a gente ia escrever no capítulo. Nossa, eu adoraria que ela viesse. Junto. Aí eu falei, nossa, Carol, eu preciso ir, eu vou lá com o Zezinho, a gente vai gravar um podcast, né? Ela falou, sobre o quê? Eu falei, Carol, não sei. Chegando lá, a gente vê o que é. Não, tem gente que fala assim, não, mas você não quer mandar as perguntas para me preparar? Fala assim, não vou perguntar coisa que você não sabe. Eu já sei o que você faz, assim, né? E eu acho que não é para a pessoa vir aqui e passar apertado ou perguntar coisa que você não sabe, né? Tá certo. Não, mas foi muito descontraído. Né? Qual que é o ponto da carne, né? Não vou falar isso, né? Coisa que você não faz todo dia. E então, a maioria eu conheço, né? Então, a ideia é ter... É que às vezes tem vindo gente que eu não tenho afinidade no dia a dia, assim. Mas, assim... Aí não flui, né? Daí não flui tanto, mas quando já sei o que você faz, que dá aula, que a gente já se acompanha, assim, profissionalmente, já sabe o que faz, então é mais fácil de saber, né?
Às vezes no meio eu viro entrevistado, que daí, daí você fica me perguntando, né? Às vezes a pessoa quer saber das coisas do que a gente faz, isso é legal também, porque é minha chance de eu falar, né? Que acaba que eu só fico aqui, não vou em outro podcast, então daí eu sempre tô perguntando, sempre tô tentando tirar o melhor dos outros, e às vezes vocês fazem isso comigo, né? Então é legal também. Mas eu acho que é assim, Ana, a gente veio hoje, acho que você é convidado aqui, a porta aberta, para quando quiser trazer um aluno com alguma novidade, eu sei que isso tem sempre, se quiser indicar um aluno para vir aqui falar também de algum trabalho, porque você tem na mão pessoas que estão o melhor naquela área que ele está escrevendo, né? Então, acho que isso, quiser vir junto, quiser indicar o aluno, vir de novo daqui uns dias, voltar aí para falar, sempre tá aberto. Você até vem um dia com o Conte também, acho que é legal. Pode deixar, vamos marcar, viu? Tá bom? Muito obrigada. Fica aberto aí. Valeu, obrigada, viu? Obrigadão. Obrigado você. Então, pessoal, se você ficou até aqui, não deixe de curtir, de compartilhar esse vídeo. E logo mais temos outros convidados aqui. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem com Deus.